Quando nos encontramos em situação difícil, em situação dramática, em situação complicada, antes de perdermos a razão para o medo, para o desespero, basta lembrar de Jesus. Em João capítulo 6, versículo 6, nós podemos aqui recapitular, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, Jesus perguntou como alimentar esta imensa multidão, a fim de provar os corações dos seus discípulos. Porque Jesus sabia o que ia fazer, ele sabia o que precisava ser feito. Então, nós ao olharmos para esse texto, quando nós vemos que Jesus multiplicou poucos pães e pouquíssimos peixes em uma farta alimentação para 5.000 pessoas, nesta passagem nós vamos observar que Jesus Cristo provou os seus discípulos acerca de algumas questões essenciais para aqueles que são servos de Deus. Jesus testou a confiança, Jesus testou a segurança espiritual de seus corações. Lembre-se disto, Deus sempre vai te testar sobre a sua confiança e a sua segurança espiritual. Guarde isto para sempre consigo. Onde você estiver, em que circunstância você estiver, principalmente quando passar por momentos difíceis, o que o Senhor está testando na sua vida, meu irmão, minha irmã, é a sua confiança e a sua segurança espiritual. Por isso, eu quero convidar os irmãos para olharmos para esse texto e aqui verificarmos estas lições que Jesus está transmitindo e está, a mensagem, o ensino que ele está compartilhando com aquelas pessoas daquela época e também está compartilhando conosco hoje. E para ajudar-nos a refletirmos sobre isto, eu convido o irmão a voltar os seus olhos para a passagem que nós lemos. Então nós vamos observar aqui no versículo 7, que diante da multidão que estava faminta, Felipe pensou que o problema seria resolvido se eles tivessem mais dinheiro. Veja o que ele diz: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Esse é um olhar administrativo que pode e precisa ser comum na empresa, na organização civil de modo geral, principalmente quando composta por pessoas incrédulas. Naquilo que comumente se diz, gasta o quanto tem, se não tem, não gasta. Mas naqueles que estão caminhando com Deus, nem sempre só esta lógica administrativa faz sentido, porque aqui no texto nós vamos observar 5.000 pessoas, apenas alguns pães, apenas alguns peixinhos. Faz sentido o que Filipe estava dizendo? Sem dinheiro, não tem como alimentar esse povo? Não faz sentido. Mas Jesus então provou e mostrou o seu plano, que era melhor do que o pensamento de Filipe, o administrador do grupo. E então Jesus ajudou a colocar em prática este plano. Quando foi então informado, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Veja que não eram nem pães de trigo, não eram nem pães
do alimento, da composição mais sofisticada da época, como é hoje, o trigo. Apenas cevada, um alimento considerado alimento de pobres naquela época. E Jesus então indica a solução e põe em prática o seu plano. Assim, meus queridos irmãos, para nós, para a igreja, para você, para mim, para nós todos como irmãos na fé, como povo de Deus, nós podemos e precisamos seguir esse exemplo, entender que de fato o Senhor sempre proverá. Deus sempre proverá. E este é o privilégio de ser crente. Este é o privilégio de ser servo de Deus. Nós vamos aprender quando Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, ele ensina os seus discípulos, e há ali um contexto de ensino sobre a oração. E o Senhor Jesus faz uma comparação nas suas palavras, quando ele fala: olhem as aves dos céus, olhem as flores do campo, olhem ao redor, olhem para a natureza. Ela por si só não se cuida, mas Deus tem cuidado delas. E quanto mais de vocês, Deus então deixará de cuidar. E ele então fala sobre a importância da fé. E nesse contexto da fé aqui em Mateus capítulo 6, quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele está dando ênfase no poder da confiança em Deus, na necessária confiança em Deus, na necessária certeza de um coração crente, que sabe que Deus proverá. Ele sabe, não precisa entrar em desespero, não precisa entrar em pânico, não precisa ser dominado pelo medo. Antes, pelo contrário, seja dominado pela confiança e seja dominado pela segurança no Senhor. Faltou isso aos seus discípulos, e então o Senhor Jesus ensina uma preciosa lição, a lição acerca do que significa ser cooperador de Deus, onde Deus realiza as suas obras. Nós somos cooperadores de Deus, e Deus realiza as suas obras nos usando os nossos recursos, usando o que nós temos e usando o que nós somos. Por isso nós somos simplesmente cooperadores de Deus. Diante das lições que nós verificamos que o Senhor Jesus transmitiu nesta passagem registrada por João, eu quero chamar a sua atenção para olhar para estes personagens que eu indiquei na introdução da mensagem. Primeiro, Jesus; segundo, Filipe, André, e depois o rapaz que não tem nome. Vamos olhar para eles. E ao olharmos para eles, nós então vamos entender o que significa sermos cooperadores de Deus. Primeira aplicação que eu quero fazer: a disposição do nosso coração em agir, em tomar iniciativa. Deus espera isso de mim e Deus espera isso de você. Deus espera que nós tomemos iniciativa em fazer o que tem que ser feito. Deus espera que nós tomemos atitudes. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, para a história dos homens que Deus usou, por exemplo, Moisés, quando ele traz o povo do Egito em direção à terra prometida, surge um obstáculo. E o obstáculo maior que surge, por um lado, o Mar Vermelho, por outro lado, o exército de Faraó em perseguição a eles. E obviamente, aquele povo, que era um povo que já estava há muitos anos no Egito, a maioria deles havia desaprendido a confiar em Deus, havia desaprendido a orar a Deus, havia desaprendido a ter segurança espiritual em Deus. Então murmuram.
Moisés, você nos tirou de lá para morrermos aqui? E não foi só essa vez. Outros momentos como estes surgiram mais adiante. Não nos esqueçamos, além da passagem do Mar Vermelho, teve a passagem no Rio Jordão, e teve também a seca, a sede, quando foram feridas as rochas, para que dali surgisse água, para trazer, matar a sede do povo de Deus. Além da questão dos alimentos, das codornizes e do maná. E Deus fez isto para que aquele povo pudesse aprender a confiar e aprender a ter segurança nele, na sua providência. E diante desses momentos, há uma questão muito importante. Vamos retornar ao exemplo da passagem do Mar Vermelho, que é a mais conhecida, quando dentro daquela circunstância, de um lado o mar, do outro lado o exército de Faraó, Deus pergunta a Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Moisés responde: a vara, o cajado, o bordão. Então Deus diz para Moisés: Moisés, toque as águas. Na rocha de Meribá, Moisés, toque a rocha. Na travessia do Rio Jordão, toque as águas. Meus queridos, aqui está a importância de se fazer o que precisa ser feito. Isso é, ser cooperador de Deus, ser instrumento nas mãos de Deus, ser usado por Deus. O que eles fizeram? Temos aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia o que ia fazer. Embora Filipe tenha questionado e tratado do assunto, falado já, trazido o cálculo, quanto de dinheiro vamos precisar para comprar pão para todo mundo? E outra coisa, onde é que eles iam arranjar pães e proteínas para 5.000 famintos? Hoje nós temos o Carrefour, nós temos o Atacadão, você consegue ir lá e comprar quilos e quilos de alimentos. Mas lá naquela época, meus irmãos, Jesus estava simplesmente provando para ver quem se moveria a fazer alguma coisa. E esta é a primeira aplicação. Meu irmão, se você confia em Deus, se você tem segurança espiritual no Senhor, você já pensou na importância que você tem no projeto de Deus chamado igreja? No projeto de Deus chamado evangelização para as nações? Você já parou para pensar qual é a importância sua nas mãos de Deus? Diante do tanto que há para fazer? Já parou para pensar nisso? A sua importância no reino? Você já percebeu que você foi chamado para ser cooperador de Deus? O apóstolo Paulo, em Coríntios, na primeira epístola 3, capítulo 3, versículos 6 a 9, ele deixa-nos uma mensagem do que significa ser cooperador de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, vós sois. Então, a maior honra
e maior privilégio para você e para mim, como membro da Igreja de Cristo, que esse de ser cooperador de Deus? A segunda aplicação que eu quero fazer, também em forma de pergunta, assim como perguntei se estamos dispostos a agir, tomando a iniciativa, a segunda pergunta: estamos dispostos a dar voluntariamente o nosso tudo a Jesus? Naquele dia, meus irmãos, a principal refeição da maioria das pessoas pobres da Palestina consistia em bolos de cevada e peixe, não de pão e trigo e carne assada, alimentos caros. Alimentos caros. Esses elementos era tudo o que o menino tinha, e assim ele se dispôs a entregar tudo a Jesus. Ele se dispôs a entregar tudo a Jesus. Deus avalia, meus amados, as nossas doações, não pela porção, mas pela proporção. Pela proporção. Após termos feito a nossa doação, quanto está sobrando? Nós vamos encontrar o exemplo da viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas a Deus. E o julgamento desta viúva pobre foi que a sua oferta, que a sua entrega foi maior que a de todos os homens ricos que fizeram as suas doações. Por quê? Ela deu tudo o que tinha. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44. Você confere esta importante lição. Ela deu tudo, e por isso ela deu mais que todos. E o tudo dela eram simplesmente centavos. Enquanto que os homens ricos deram o que estava sobrando, o que estavam sobrando nas suas posses, no dinheiro que eles tinham. Meus amados, um coração, uma alma, uma pessoa que tem confiança em Deus, que tem segurança espiritual em Deus, ele sabe que não é só os seus bens que pertencem a Deus, não é só o seu dinheiro que pertence a Deus, é sua vida, é a sua vida, que pertence a Deus. Eu particularmente, diante de um falecimento de um crente, eu me enriqueço e me alegro intimamente, apesar da tristeza da separação daquele momento, com uma coisa: Deus está tomando para si o que lhe pertence. A família está perdendo o ente querido, mas na verdade, nesse momento, Deus está tomando para si o que lhe pertence. Foi a vez dele, foi a vez dela, e vai chegar o momento da minha vez, da nossa vez também, de irmos para Deus atendendo ao seu chamado. Quando Ele recolhe desse mundo tudo. E é curioso, mas uma segunda lição nesse momento é que aquela pessoa deixa todos os seus bens para trás, não leva nada, deixa tudo para trás. O pó volta à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu, e tudo fica aqui. Todos os seus bens
todo o seu dinheiro ficam aqui. Se nós seguirmos os ensinamentos de Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 2, e o versículo 2, nós entenderemos muito melhor isto. Olha o que Paulo diz, quando nós lemos Romanos 12, versículos 1 e 2. Por favor, coloque. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta experiência de vida notável e necessária é a nossa entrega voluntária de tudo que somos e de tudo que temos a Deus. É a nossa entrega voluntária, é a nossa consagração. Por isso, Deus costuma nos usar para os seus propósitos. E o propósito maior de Deus na nossa vida está muito além dessa existência. É a vida eterna nos céus. É a vida eterna com Ele na glória. Ser cooperador de Deus é estar disposto a se entregar nas mãos do Senhor. Exemplo desse rapaz. Exemplo desse moço. E através da sua doação total, Deus, Jesus Cristo, alimentou e atendeu a necessidade daquela multidão. A terceira aplicação que eu quero fazer, meus amados, é também uma terceira pergunta. Estamos dispostos a sermos cooperadores anônimos, sem a necessidade de ser visto pelos outros? Estamos dispostos a fazer e simplesmente não aparecer? Sabemos que quase nada, ou melhor, sabemos quase nada a respeito daquele rapaz, exceto que ele era uma pessoa naquela multidão e que desempenhou um importante papel no plano de Deus, mas nem o seu nome foi citado. Nem o seu nome foi citado. E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar outros exemplos importantes, iguais a desse rapaz. Paulo estava numa cidade onde ele estava sendo procurado e pretendiam colocá-lo em prisão e matá-lo. Um sobrinho dele salvou a sua vida. Você pode ver isso lá em Atos 23, 11 a 22. Aquela passagem onde Paulo foi descido por um cesto e escapou com vida. Qual o nome desse rapaz? Apenas sobrinho de Paulo. Lá no Velho Testamento, no tempo de Eliseu, do profeta Eliseu, houve uma menina escrava que trabalhava na casa do comandante Naamã. E ele estava gravemente enfermo, tomado o seu corpo por lepra. A menina falou: se você conhecesse o homem de Deus. Tem um homem de Deus lá em Israel? Tem. E trouxeram Eliseu, aliás, foram até Eliseu e ele ensinou: vai lá, manda ele banhar-se algumas vezes no rio Jordão. Qual o nome dessa menina? Naamã se banhou e foi curado. Qual o nome dessa menina? Não sabemos. Um outro exemplo. A mulher junto ao poço de Jacó. Qual o nome dessa mulher?
Mas esta mulher, sem nome, apresentou Jesus aos seus familiares e a um importante lugar onde Jesus compartilhou ali as suas obras, os seus ensinamentos. Diz a Bíblia que Jesus passou dias, vários dias com eles. E Jesus ensinou aqueles samaritanos o que é a mensagem do reino. Meus amados, observem bem o que é fazer a obra do Senhor como cooperador de Deus, não para a sua glória, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Esse menino da multidão dos pães e dos peixes glorificou a Deus com a sua entrega voluntária. E Jesus Cristo fez a obra. O sobrinho de Paulo glorificou a Deus informando, olha, e salvaram a vida de Paulo diante de tudo que ele tinha que fazer, onde Deus foi glorificado através do seu ministério. A menina lá nos dias de Eliseu glorificou a Deus falando que tinha um homem de Deus, não era um qualquer, um homem de Deus. Deus foi glorificado. Esta mulher, junto ao poço de Jacó, glorificou o nome de Deus, onde Jesus se apresentou como Senhor e Salvador. Glorificou ao Senhor. Às vezes, meus queridos, nós agimos equivocadamente. Diante do que tem que ser feito na igreja de Deus, o que tem que ser feito nos projetos de serviços ao Senhor, nós muitas vezes pensamos equivocadamente: o que eu ganho com isto? O quanto eu ganho com isto? Nós agimos equivocadamente quando nós queremos ali que o nosso nome seja colocado em destaque. Edifício fulano de tal, sala fulano de tal, projeto fulano de tal. Há pessoas que agem assim na igreja, convoca pessoas abastadas de recursos. Quantos do seu dinheiro você pode doar? Doe que eu vou te colocar em destaque. E aí aquele empresário, aquele consultor, aquele portentoso é honrado. E nem sempre essa honra é do Senhor. Meus amados, o trabalho do Senhor, ou o cooperador de Deus, a cooperadora de Deus, precisa entender que o serviço, a cooperação, o trabalho, a obra é de Deus. É para a glória de Deus. É serviço ao Senhor, por isso ele é corbã, por isso ele é santo, por isso ele é consagrado. Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 3, no contexto do Sermão do Monte: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Por quê? Porque se o fizermos orgulhosamente, receberíamos aplausos. Fazer algo e permanecer no anonimato, mas fazer para Deus e para servir ao semelhante e à igreja de Cristo, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, bendiz o Senhor. Então, estamos dispostos a sermos anônimos, cooperadores de Deus anônimos, e fazer para que Deus seja visto? E a quarta e última aplicação: estamos dispostos a trabalhar e a doar para que Jesus receba a glória especial? Glória especial. Sabe o que é glória especial? Louvor e adoração. Louvor e adoração. Após a multidão haver terminado as refeições,
todas as sobras terem sido recolhidas, as pessoas não aplaudiram o rapaz que doou a comida. Nem obrigado disseram. Mas quiseram fazer Jesus Cristo rei. Reparem, versículo 15. Quiseram fazer Jesus Cristo rei. Jesus não queria isto. Não era a hora dele ser feito rei. E ele não veio para ser rei de reino terreno. E o pensamento da multidão era: ele sempre vai dar pão e sempre vai dar peixe para nós. Vamos fazer esse homem rei, que nossos problemas estão resolvidos. Não vamos mais passar fome. As razões deles estavam erradas. Porém, eles quiseram fazer Jesus rei. Precisamos, meus irmãos, ao fazermos as obras do Senhor, coroar a Jesus sempre. Não como rei, como governador, como prefeito, como presidente da República, mas como rei dos nossos corações, como rei de nossas vidas. Vou dar um exemplo de como nós podemos fazer isto. Quando nós oramos, pedindo a cura para uma pessoa, não somos nós os curadores ou os curandeiros. É Jesus que é o que faz milagres. E por isso a nossa oração precisa ser em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade do Senhor. A propósito disso, quero aqui dar o testemunho do presbítero Manuel, quando eu estive com ele agora antes de uma cirurgia tão grande como a que ele foi submetido. Ele disse: pastor, eu não tenho alternativa a não ser esta, me submeter à cirurgia. Não gostaria. Não sabemos o que vai acontecer, porque os médicos disseram: vamos abrir e ver. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei, e estou tranquilo e em paz. Estou nas mãos de Deus e sei que Ele merece toda a honra e toda a glória. Minha vida pertence ao Senhor Jesus. Meus queridos, como é bom, como é gostoso, como é edificante. A gente vai levar uma palavra de ânimo ao irmão e a gente sai reanimado, com exemplo, com um testemunho desse. Quando a pessoa entende que ela glorifica a Deus em todo o tempo. Meus amados irmãos, trabalhar para servir a Jesus, trabalhar para servir a Deus, deve ser a nossa preparação, nosso envolvimento. Fazer a obra do Senhor deve ser a nossa ocupação, deve ser uma fatia do nosso tempo, deve ser um momento do nosso planejamento semanal, um momento do nosso planejamento de vida, fazer para a glória, para a honra do Senhor. Ele merece ser honrado. Na cura da enfermidade, glória a Deus. Na superação de uma situação complicada, glórias a Deus. Na provação que passou e o choro terminou e veio a alegria ao amanhecer por conta do livramento, glórias a Deus. O projeto realizado deu resultado, glórias a Deus. Você está disposto, irmão,
a glorificar a Jesus através do que você faz, do que você fala? É isto, meus amados, que nós podemos aprender aqui nesse texto, quando nós encontramos esses personagens, onde o Senhor Jesus opera grande milagre. Há pessoas que se entendem cooperadores de Deus. E eu gostaria de deixar esta mensagem e concluir este ensinamento, voltando a Romanos 12:1, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que sejamos nós, queridos irmãos, firmes na esperança, que tenhamos segurança espiritual, entendendo o grande privilégio que nós temos, e por sermos privilegiados no propósito de Deus, na condução divina das nossas vidas, onde Ele sempre sabe o que tem que ser feito. Nós nem precisamos pedir como convém, porque nem sabemos, mas Ele sabe o que precisa ser feito. Ele faz segundo o que Ele tem que fazer, que nós estejamos nos apresentando desta forma, como cooperadores de Deus, sempre. Isto é viver a nova vida. Isso significa que nossa vida não deve ser guiada pelos valores do mundo, mas pelo desejo de agradar e servir a Deus, em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso provedor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer na graça de servir, respondendo ao privilégio que temos de sermos guiados e cuidados por Ele, o nosso Deus. Amém?